Hoje, dia 26/5, nós temos um grande eclipse de uma superlua. Dois grandes eventos acontecendo e que são extremamente poderosos. E tudo isso numa semana extremamente importante para a inteligência espiritual e para a Cabala. Nesse vídeo, eu vou te apresentar ferramentas poderosas para você transformar a sua vida utilizando a energia desse eclipse, utilizando a energia dessa semana toda até o dia 30/5. E olha só, se você estiver assistindo esse vídeo depois do eclipse, não tem o menor problema. As duas ferramentas que eu vou te entregar aqui nesse vídeo podem ser utilizadas por você sempre que você precisar transformar algo na sua vida. Mas nessa semana, essas duas ferramentas elas vão ser potencializadas. Eu estudei a minha vida toda para me preparar para transformar a vida de outras pessoas. Primeiro transformando a minha e depois a vida de outras pessoas. E você pode ver isso lá no meu Instagram, onde nós temos já mais de 8.000 vidas transformadas. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te entregar duas ferramentas poderosas para que você possa transformar a sua vida. Mas olha só, para que eu possa te entregar essas ferramentas, eu tenho que te contextualizar sobre essas ferramentas. Eu tenho que te contar da onde elas vêm, que ferramentas são essas e por que elas são tão poderosas. Os antigos sábios e sábias da humanidade sempre nos alertaram contra os malefícios do Lashon Hara. O que é o Lashon Hara, Felipe? Lashon Hara é a maledicência, é falar mal de si mesmo, falar mal de outras pessoas e também de situações. Isso provoca um grande malefício vibracional e espiritual e que causa, sim, uma série de fatores, de acordo com a espiritualidade, uma série de sintomas negativos no nosso corpo, afetando primeiro a nossa energia, a nossa vibração, depois o nosso corpo, a nossa saúde e depois causando entraves na nossa vida pessoal. Vários setores da vida são travados por causa do Lashon Hara, por causa da maledicência. Então, esse é um dos primeiros fundamentos da ferramenta que eu vou te passar agora. Vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre o que é a maledicência e os males que elas podem provocar para que você possa absorver essa ferramenta que eu vou te entregar. Uma agora na metade do vídeo e outra lá no finalzinho, porque isso vai fazer muito sentido aqui no vídeo. Eu preciso de aprofundar com você um pouquinho sobre o que é essa maledicência. Quando Jesus falou, não julgueis para não seres julgados, você acha que Jesus estava falando sobre o julgamento de outras pessoas? Não, não estava falando sobre o julgamento de outras pessoas. O que acontece, curador e curadora? No momento em que nós julgamos outras pessoas, a nós mesmos, em situações, nós atraímos para perto de nós os anjos julgadores, seres espirituais que são responsáveis por promover o caos na nossa vida. No momento em que nós julgamos, nós nos conectamos com a energia do julgamento. E a energia do julgamento vai atrair a presença dos anjos julgadores que vão julgar os nossos atos, os nossos erros, as nossas falhas com a mesma intensidade que nós julgamos as falhas dos outros e também, inclusive, a nós mesmos. Olha a importância que tem esse ensinamento dos antigos sábios e sábias da humanidade. E quando Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados, ele não estava se referindo ao julgamento de outras pessoas. Ele estava se referindo ao julgamento desses seres espirituais, os anjos julgadores que atuam promovendo o caos na vida das pessoas que promovem o julgamento. E por que isso acontece? Nós não estamos aqui para julgar, nós não fomos criados para julgar outras pessoas, coisas, situações. Nós estamos aqui para gerar luz para a nossa vida e luz para a vida das pessoas que nós amamos. E isso não envolve o julgamento. O julgamento está para o Criador. Nós estamos aqui para gerar luz. Deixe o julgamento para quem é de direito. Um outro ensinamento muito poderoso que os antigos sábios da Cabala nos trouxeram nos fala sobre a conexão energética que acontece entre a pessoa que julga e aquela outra que é julgada, seja uma pessoa, situação ou coisa, tá? Como é que isso funciona? No momento em que uma pessoa julga a outra, sabe o que acontece, curador e curadora? No momento em que esse julgamento acontece, você troca com esta pessoa que você está julgando as suas bênçãos com karma negativo. Como assim, Felipe? Quando eu falo mal de alguma pessoa, quando eu julgo a vida de alguma outra pessoa, eu estou por uma conexão energética que acontece. Isso é uma lei universal,
que os antigos sábios e sábias decodificaram para nós através da conexão espiritual, de muito estudo e da revelação dos anjos. O que acontece? No momento em que eu julgo outra pessoa, acontece uma conexão entre mim e a pessoa, correto? Eu estou julgando aquela pessoa. As energias vão expandir do meu campo vibracional e acessar o campo vibracional daquela pessoa ou situação que eu estou julgando. No momento em que eu faço isso, ocorre essa conexão e as bênçãos que viriam para minha vida vão para aquela pessoa e o karma negativo daquela pessoa vem para mim. No momento em que eu julgo aquela pessoa, olha a seriedade disso. E é por isso que o nosso adversário faz com que a gente julgue a todo momento. É por isso que o adversário atua através de suas armadilhas, nos fazendo julgar a todo momento. Por quê? Porque ele sabe que no momento em que nós fazemos isso, nós estamos entregando a nossa luz para ele, para o adversário, nós estamos perdendo esse jogo, nós estamos entregando a nossa luz para a mão do adversário, deixando de fabricar e de gerar luz para a nossa própria vida. Tudo porque nós estamos viciados em julgar outras pessoas e também a nós mesmos. Precisamos de romper esse ciclo e esse é um dos fundamentos da ferramenta que eu vou te passar logo mais. E por que essa semana é tão poderosa e por que a energia dessa semana pode transformar a nossa vida? Veja bem, um antigo profeta chamado Esdras dividiu a Torá, que é o Pentateuco, 5 livros do Antigo Testamento, em 54 partes. Cada parte dessa referente a uma semana do ano. E exatamente a semana que nós estamos agora, a semana que temos o eclipse de uma lua, de uma superlua, é uma semana que começa a energia semanal que nos fala sobre o Lashon Hara, que nos fala sobre os perigos que existem na maledicência, justamente na semana em que há esse eclipse. E sabemos que os eclipses, eles são potencializadores das nossas energias espirituais, porque a lua rege a nossa espiritualidade, a lua rege o nosso poder pessoal, a nossa magia pessoal é regida pela lua, a nossa conexão com a espiritualidade é regida pela lua. Então, no momento em que nós estamos na semana que nos fala sobre os perigos do Lashon Hara, por quê? Porque é nessa semana em que a leitura da parte do Êxodo, em que várias pessoas começam a falar mal de Moisés, a falar mal da comida. Muitos deles começam a reclamar da falta de comida, reclamam que só tem o maná para se alimentar e sentem saudade do Egito, porque lá tinham carnes e legumes à vontade, mesmo sendo escravos. Nós temos também a leitura da passagem de Miriam, que é irmã de Moisés, e começa a falar mal de Moisés e confabulando com outras pessoas, plantando a sementinha da discórdia para enfraquecer a liderança de Moisés, para que ela pudesse assumir essa liderança do povo escolhido. Então veja bem, as porções semanais de conexão com a luz, todas nos apontando para a maledicência, para os perigos do julgamento. E justamente nesse período temos esse grande eclipse. O que isso tudo quer dizer, Felipe? O que isso tudo significa? Essa paraxá, essa porção semanal de luz, ela fala muito sobre a nossa alma, sobre aquilo que acontece dentro de nós. Ela fala sobre a nossa história, a história da nossa alma aqui na Terra. Então a leitura que os antigos sábios nos conduzem a fazer desse momento específico é sobre os perigos da maledicência, como que podemos trocar as nossas bênçãos por karma negativo, como que nós podemos atrair a atenção dos anjos julgadores para promover o caos na nossa vida. Então é um período em que nós podemos acabar amaldiçoando a nossa vida. É claro que isso vale para qualquer período do ano, mas esse é especial, porque a luz está iluminando a nossa fala, a luz está iluminando aquilo que sai das nossas bocas. Por isso é preciso muito cuidado nesse período do ano. Por quê? Porque o que nós falarmos irá ter mais força de concretização. Aquilo que nós falamos nesse período dessa semana, mas a próxima semana, tem um poderoso poder de atração, de conexão e de manifestação. Ou seja, se você começar a falar mal de situações, mal de coisas, de pessoas e de você mesmo, você vai estar, infelizmente, amaldiçoando a própria vida. Você vai estar utilizando o dom da sua profecia, o dom que o Criador forneceu para você de materializar através da sua fala. No princípio era o verbo
você vai estar utilizando o poder do seu verbo. Agora, o contrário também é uma grande verdade. Se você utilizar nessa semana, nesse período, e eu vou colocar aqui um período de 21 dias, que é a primeira ferramenta que eu vou te passar. Se você utilizar o dom da sua fala para profetizar coisas boas na sua vida, para iluminar os seus sonhos, carregar os seus sonhos dessa energia divina, você começa a abençoar a sua vida, começa a abençoar todos os setores da sua existência. Você chama e convida a luz para a sua vida e afasta o caos de você. Então vamos lá para a primeira ferramenta? A primeira ferramenta é o jejum da maledicência. Durante 21 dias, a contar de hoje, dia 26/5, utilize o jejum da maledicência. Evite pensamentos negativos, evite falar mal de você mesmo, de outras pessoas e de situações. E com certeza, curador e curadora, é um grande desafio, é um desafio enorme. E quando eu falei isso lá no meu Instagram, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre o que fazer quando o pensamento negativo vier. E eu já quero te contar que ele virá. O pensamento negativo, a vontade de falar mal de outras pessoas, de si mesmo, tudo isso vai acontecer. Agora, o que fazer quando eu estou em jejum da maledicência, quando isso acontece? Aí que tá, curador e curadora. É preciso que você esteja consciente do processo. Falou? Não tem problema. Para a fala, para o pensamento. Pede perdão internamente, pode ser em silêncio ali no seu coração. Troca o pensamento, troca a fala, troca a energia daquilo que estava para ser negativo, troca pela energia do amor, do entendimento, da compreensão. Entendeu? Não tem problema pensar negativo, não tem problema em falar negativo. Você precisa estar vigilante para perceber quando isso acontece, para barrar esse processo e trocar rapidamente por algo positivo no lugar. Faça isso por 21 dias. Ative o seu jejum da maledicência. Você vai perceber que ao fazer esse processo, milagres poderosos vão acontecer na sua vida. Depois dos 21 dias, pode voltar aqui nesse vídeo e trazer o seu depoimento do que mudou na sua vida, de quais foram as transformações poderosas que aconteceram. Ao longo dos anos que eu trabalho com a espiritualidade, eu já pude verificar e presenciar milagres maravilhosos, inexplicáveis e poderosos na vida das pessoas que se dedicaram a passar 21 dias controlando o pensamento, vigilantes em seu pensamento, em suas falas, lembrando que não é evitar que eles aconteçam, não é negar que eles apareceram, é lidar com eles quando eles aparecerem. Apareceu, falou mal, teve um pensamento negativo sobre a sua própria vida, corta o pensamento, cancela o pensamento ali na hora e troca por algo positivo. Troca por aquilo que você realmente deseja que aconteça na sua vida. Faça isso por 21 dias. Essa é a primeira grande ferramenta. E agora eu vou te passar também algo que é extremamente profundo, extremamente transformador para que você possa cumprir o seu jejum de 21 dias da maledicência. Lembra que falar mal de si mesmo também faz parte do jejum? Que nós devemos evitar falar mal de nós mesmos? E nós falamos mal de nós mesmos mesmo sem falar e mesmo sem pensar. No momento em que você aceita que você vive uma vida de exclusão, no momento em que você não tem mais a sensação de autopertencimento, quando você não se sente pertencente a um grupo, quando você aceita isso acontecer na sua vida, você está, de outras formas, dizendo mal de você mesmo. Você está aceitando o julgamento das outras pessoas, o julgamento que outras pessoas estão fazendo de você. Então, no momento em que você aceita julgamentos negativos de outras pessoas na sua vida, você está concordando com esses julgamentos e falando mal por outras vias de você mesmo. Então, é preciso que esteja muito atento em relação a sentimentos de menos-valia, de não pertencimento, a aceitar julgamentos negativos de outras pessoas para você. Não é entrar em embate, é dizer para si mesmo, para si mesma, que aqueles julgamentos externos que outras pessoas fazem de você não revelam a sua verdade. Esses julgamentos que outras pessoas fazem de você, que são negativos, não expressam a luz que existe dentro de você. No momento em que você conecta com o seu ser interno, que você reencontra a sua verdade interior, que você ilumina o seu ser interno, esses julgamentos já perdem a força. E você passa, então, a falar por outras vias bem de você, porque você sabe quem é você. Entendeu? Entendeu a força desse processo? Então, curador e curadora, utilize a força dessa semana. Utilize o poder que esse eclipse vem trazer para potencializar a energia dessa semana.
e utilize isso da melhor forma possível para a sua vida. Corte os pensamentos negativos, corte o julgamento, ilumine os seus sonhos, fale, utilize o poder da sua fala, profetize coisas boas na sua vida. Profetize: eu sou merecedor, eu mereço só o melhor na minha vida. O bem vem a mim com facilidade, o dinheiro vem a mim com facilidade, o amor vem a mim com facilidade. Eu sou o amor de Deus em ação, eu sou a prosperidade de Deus em ação. Utilize o seu poder de profetizar coisas boas na sua vida. 21 dias, a partir do dia 26/5, faça o jejum da maledicência. Evite ao máximo e coloque luz, injete luz na sua vida, utilizando o dom das suas palavras. Faz isso, daqui a 21 dias eu quero que você volte aqui nesse vídeo e me fala quais foram as transformações que aconteceram na sua vida. E uma outra grande dúvida que eu vi na maioria das pessoas que me mandaram mensagem lá no meu Instagram foi: o que fazer quando outras pessoas se aproximarem de mim para falar mal de outras pessoas, para falar mal de política, para falar mal seja lá do que for? Como agir com essas pessoas? É preciso, curador e curadora, que você assuma a sua postura, assuma o seu compromisso de que você está se tornando a sua melhor versão. Não tenha vergonha disso. Quando uma pessoa se aproximar de você com algum assunto negativo, diga: olha, por favor, eu não quero entrar nesse assunto. Por favor, eu estou buscando elevar a minha alma, eu estou buscando elevar o meu espírito e esse assunto já não é mais do meu interesse. Algo nesse sentido. Eu estou usando as minhas palavras, mas você pode utilizar as suas palavras, pode utilizar a sua energia para dar esse recado para outra pessoa. Mas o mais importante dessa ferramenta é: você precisa assumir o seu papel no universo, você precisa assumir o seu papel na sua vida. Quando alguém chegar, educadamente, você vai dizer àquela pessoa que aquele assunto não é mais do seu interesse, que você quer saber é de coisas boas, que você quer saber é de transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas ao seu redor. E é muito comum, quando a gente faz isso, as pessoas tendem a nos julgar como pessoas que são alienadas, mas perceba a diferença. Vamos utilizar o exemplo da política, que é muito comum hoje em dia, principalmente nesse período que nós estamos, que Gêmeos está regendo, das dualidades. Então, quando uma pessoa chegar para você com algum assunto negativo e você barrar essa pessoa e ela dizer: olha, mas você está se alienando, e aí você diz: não, eu estou buscando fazer a diferença. Falar mal de X, de A, de B, não vai mudar. Não vai mudar, porque não muda. Agora, agir muda. Quando você age para mudar uma situação, você não vai falar mal daquela situação. Você vai agir para transformar a situação. É completamente diferente. Na maioria das vezes, a pessoa que fala mal e só sabe falar mal, só sabe julgar, ela não muda nada. Ela só gera mais e mais julgamento para si própria. Combinado? Então, preste atenção. Evitar o julgamento, pensamentos negativos contra outras pessoas e contra você mesmo durante 21 dias, somados com a profetização de coisas boas na sua vida. Faça esse processo por 21 dias e você vai ver como isso é poderoso. E olha só, estou preparando uma grande surpresa para as pessoas lá do meu Instagram, para que a gente possa fazer a conexão semanal durante todas as semanas do ano. A gente está preparando uma surpresa maravilhosa para que isso aconteça. E eu quero lembrar você, curador e curadora, que todos os dias, sem pular nenhum desses dias, eu coloco lá nos meus stories a mensagem angelical daquele dia. Então corre lá nos meus stories, vai ver essa mensagem que é canalizada diretamente dos anjos para você, para transformar o seu dia, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. E aceita o desafio, coloca para mim aqui nos comentários se você chegou até aqui nesse vídeo, se você aceitou esse desafio, coloca pra mim assim, #Fê, desafio aceito. Eu quero ver quem chegou até aqui no final do vídeo e aceitou esse desafio na vida, que vai promover transformações poderosas. Curador e curadora, até o nosso próximo vídeo.